Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto da pregação, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Texto conhecido e fala sobre o casamento em Caná da Galileia. Vamos ler essa passagem até o verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os servos que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui a leitura. Meus queridos irmãos, no Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho dos Sinais. E isso porque ele pode ser dividido em 2 partes. Até o capítulo 12, meados do capítulo 12, nós vemos 7 sinais que João registra. Então, essa primeira parte é como se fosse um desenvolvimento do Evangelho, e que tenta mostrar que na segunda parte, aquilo que foi mostrado na primeira parte, com os sinais, seria cumprido. Então, o Evangelho de João, ele é comparado com os outros evangelhos, é claro, mas ele se destaca em relação aos outros evangelhos, porque ele tem esses 7 sinais no seu início, que parecem fazer alguma diferença em relação aos outros 3 evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos e Lucas. E tem 2 coisas que nos chamam a atenção sobre o Evangelho de João, o seu propósito específico, é que quando nós comparamos o Evangelho de João com os outros 3 sinóticos, os outros 3 evangelhos, nós percebemos que esses 7 sinais, eles destacam bem o propósito de João e diferentemente do que os outros evangelhos fazem. Tem 2 coisas que nos chamam a atenção. Primeiro delas é que o Evangelho de João, ele não relata nesses sinais nenhuma expulsão de demônios. Se você comparar com os outros evangelhos, vez ou outra os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, eles estão mostrando e relatando questões de expulsão, de que Jesus expulsou demônios. Mas o Evangelho de João, ele não relata isso. E parece que, conforme essa comparação com os outros 3, de que ele não relata expulsão de demônio, mas simplesmente relata coisas que parecem destacar a provisão de Deus, aquilo que Deus concede, aquilo que Deus dá. Parece claro que João está querendo mostrar com esses sinais que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo é o ministério da provisão, é o ministério de conceder. É aquele que veio para dar, para conceder, para prover aquilo que os necessitados precisavam. Então, essa é a primeira coisa que nos mostra que o foco do Evangelho de João é o Evangelho da provisão, o Evangelho da restauração do povo de Deus. Outra coisa que mostra nesses milagres do Evangelho de João é que quando João relata esses 7 milagres que estão na primeira parte do livro, parece que, na maioria deles, sempre esses milagres estão acontecendo em uma festa, em uma cerimônia,
ou em algo que aponte para as antigas instituições do Antigo Testamento. Então, se você olhar esses milagres que Jesus fez, eles normalmente estão acontecendo em algum contexto de festa judaica, de alguma celebração judaica, ou de alguma coisa que relembre as instituições e aquilo que apontava para o Antigo Testamento. Isso nos chama a atenção, porque parece que João, nesses milagres, ele está querendo mostrar que Jesus ele não só é a provisão de Deus para o seu povo, mas que Cristo ele é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento estava apontando. Todas as festas, costumes, cerimônias, celebrações, tudo tinha um alvo, tinha um propósito. E aí João mostra nesses milagres que o alvo de todas as coisas é apontar para a pessoa do Filho de Deus. Que ele fala o Filho de Deus como sendo o próprio Deus. Então, essas duas coisas nos mostram que o Evangelho de João se destaca. E é o que nós vemos aqui nesse relato do casamento. E que esse propósito de João, de mostrar de que Jesus Cristo ele é o provedor de Deus e que ele veio para cumprir tudo aquilo que estava sendo dito no Antigo Testamento, isso encontra-se nesse texto do casamento. O texto do casamento nos fala nos relata um casamento e é o relato do primeiro milagre de Jesus. Isso nós vemos claramente no verso 11. O texto termina dizendo isso, que é o primeiro milagre de Jesus. E esse relato do milagre no casamento irá nos mostrar, conforme esse propósito de João, de Jesus como o provedor que cumpre as instituições do Antigo Testamento. Basta nós sabermos o que é um casamento nesse contexto dos dias de Jesus Cristo, que claro que vem de um contexto do Antigo Testamento. O casamento no Antigo Testamento, no mundo antigo, ele carregava um simbolismo muito forte, um simbolismo de alegria, de celebração. Os casamentos eles eram celebrados normalmente com muito vinho, muita alegria, muita festa, muito amor. Era o sinal do amor, porque era o momento em que duas pessoas se encontravam para celebrar essa união. E aí, esse relato acontece exatamente nesse momento, em que duas pessoas vão celebrar a alegria de uma união em amor. E no Antigo Testamento mostra isso. A passagem que nós lemos de Jeremias, capítulo 31, está falando sobre essa alegria que Deus iria trazer ao seu povo. E aí, especificamente no verso 12 e 13, nos fala que a virgem, naquele momento, iria sair com alegria, com danças, e que todos estavam sendo convidados para celebrar junto com ela, com alegria, com danças, com vinho. É o casamento. É a celebração da alegria do casamento em que o Filho de Deus iria prover aquilo que o seu povo estava precisando. Iria dar tudo aquilo que estava sendo dito e ilustrado no casamento, estava lá o Filho de Deus para dar. Nós vemos uma passagem no Evangelho, Mateus 22, e que parece mostrar um pouco disso, porque lá fala que um grande rei iria dar um banquete para o seu filho, as bodas do seu filho, o casamento do seu filho. E lá ele chama as pessoas para estarem no casamento, nas bodas do seu filho, para se alegrar com o seu filho. E parece que esse é o momento em que nós estamos vendo, de fato, em que Jesus ele chama o seu povo, a sua igreja, para se alegrar em tudo aquilo que ele haveria de fazer. Então parece que essa passagem nos mostra esse propósito, de que Jesus ele veio para dar à sua igreja a verdadeira alegria, a verdadeira celebração encontrada nele, naquele que dá o melhor vinho. Nós vamos destacar três partes nesse texto, que nos ensinam três verdades sobre essa mensagem. Primeira delas, que se encontra no verso 1 ao verso 5, é que Jesus ele recebe a honra do noivo. Ele recebe a honra do noivo. Ele é quem de fato, ele é o que é digno de ter a honra no casamento. Isso nós vemos logo no início, no primeiro verso, porque João faz questão de registrar, ele diz 3 dias depois. Olhando assim, você pode pensar, mas o que é que João quer dizer com 3 dias depois? 3 dias depois de quê? Então, isso parece que João ele estava fazendo uma contagem.
E se você começar lendo do capítulo 1, os primeiros versos, e vai lendo, ele parece que está contando o momento em que Jesus ele começou a aparecer publicamente. E quando João Batista viu Jesus Cristo, no capítulo 1, que ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí você percebe que depois daquilo, João ele começa uma contagem. E que no outro dia, um dia depois e um dia depois, parece que João, com toda essa contagem, e que chega nesse momento, ao momento especial do primeiro milagre de Jesus, que é no casamento, ele termina a contagem dizendo 3 dias depois. Ou seja, 3 dias depois de tudo aquilo que Jesus tinha feito, do início daquilo que ele estava de como ele estava se apresentando publicamente às pessoas, ou melhor, sendo apresentado publicamente. Parece que João quer destacar que esse é o momento em que o Filho de Deus ele vai se revelar, conforme já vinha sendo dito desde o primeiro capítulo. É o primeiro milagre. É o primeiro momento em que Jesus, de fato, ele se revela. E aí João diz, 3 dias depois, ou seja, esse é o momento do casamento, em que tudo aponta para o Filho de Deus, para Jesus. O momento em que ele há de celebrar no casamento e irá fazer o seu primeiro milagre. Então isso mostra que, de fato, a pessoa que está em destaque aqui não é outra pessoa senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso é muito importante. Nos tempos bíblicos, o casamento, como eu disse, era um evento marcado por alegria, por muita comida, muita bebida, música. Normalmente os casamentos eles duravam 7 dias. Era normalmente assim, 7 dias de festas de casamento. Nós geralmente temos um dia ou uma parte do dia, mas naquela época em que Jesus viveu, eles celebravam 7 dias de festas do casamento. E tudo aquilo que acontecia no casamento era oferecido pelo noivo, pela família do noivo. Então, a honra que era dada no casamento era ao noivo. É como se as pessoas estivessem celebrando o casamento e dissessem, olha que maravilha, que alegria nós podemos ver, olha como esse noivo, ele nos trouxe bom vinho, como ele nos trouxe boa comida, olha que festa alegre e agradável esse noivo nos trouxe. Esse era o ponto aqui, de que nas festas de casamento, tudo apontava para honrar a pessoa do noivo, por aquilo que ele tinha para oferecer. Mas parece que João, ele inverte um pouco isso. Ele mostra o contrário. Porque ele começa já o evangelho, o capítulo, mostrando que a honra que iria ser dada nesse casamento não seria dada ao noivo, mas sim seria dada à pessoa de Jesus Cristo. Então ele cita que Jesus iria ser apontado nesse casamento, iria manifestar o seu ministério nesse casamento, depois de 3 dias de tudo o que ele foi feito. E agora ele diz assim no verso 2, ele continua dizendo, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. É uma outra questão aqui. Por que João faz questão de destacar que Jesus foi convidado com seus discípulos? Jesus era apenas um convidado como qualquer outro nesse casamento. Jesus não tinha nenhuma preferência nesse casamento, nenhum destaque, mas apenas tinha sido convidado como qualquer outro. Como diz aqui, a sua própria mãe foi convidada. Então parece que João caminha para mostrar que esse é o momento de dar honras ao Filho de Deus. E aí tudo se confirma quando nós vemos aqui no verso 3, o episódio em que Maria chega para Jesus para dizer que não há mais vinho. Muita coisa é dita sobre isso, muita coisa errada dita sobre isso, porque normalmente quando se cita essa passagem de Maria, em que Maria foi a Jesus para dizer que não há vinho, é isso que diz aqui no verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Normalmente quando se cita essa passagem, é para dizer que Maria ela serve como uma intercessora, e que ela pode interceder a Jesus Cristo, como ela fez aqui no casamento. É isso que dizem os católicos romanos, por exemplo. Eles justificam que nós podemos trazer oração a Maria, fazer oração a ela,
Porque ela, como fez no casamento em Caná da Galileia, ela pode interceder pelos pecadores diante do Filho de Deus, diante de Jesus. E eles citam esse texto. Mas acontece que isso não tem nada a ver, nem está sendo sugerido por João aqui nesse texto. O que está acontecendo, na verdade, é exatamente o contrário. O pedido de Maria a Jesus Cristo é um indicativo, uma demonstração de que Jesus era a pessoa naquela festa que era digna de honra. Se o casamento ele era uma honra para o noivo da festa e que ele era o provedor de tudo o que acontecia no casamento, por que Maria foi a Jesus falar sobre que não havia vinho? Ele não tinha nada a ver com isso. Jesus não era o noivo. Ele não tinha nenhuma obrigação de trazer qualquer coisa para esse casamento. Ele era um convidado como qualquer outro. Mas por que Maria foi até Jesus Cristo para pedir a ele e dizer, olha, não há mais vinho para eles? Ela fez isso porque ela sabia que a pessoa que era digna de honra, naquele momento, era o próprio Filho de Deus, Jesus. Ele era digno de honra. E aí, na conversa com Jesus, quando ela pede a ele, isso fica claro, de que Maria estava de fato querendo trazer honras e glórias a Jesus, o Filho de Deus. Isso fica claro porque quando Jesus responde a ela, ele diz assim no verso 4, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso deixa entender que de fato ele entendeu e que Maria estava querendo que naquele momento ele aparecesse publicamente com toda a honra e toda a glória que lhe era devida. Mas ele diz, mulher, que normalmente é entendida como se fosse uma expressão de desrespeito, mas na verdade não é assim. Mulher, a expressão que é usada em outras passagens, João 20, 13 e 15, Jesus fala com outras mulheres assim, com muito respeito. Mas Jesus, apesar de falar com respeito com a sua mãe, ele chama de mulher com respeito, ele não deixa de passar o tom de repreensão. Ele diz, esta ainda não é chegada a minha hora. Esse não é o momento. Não é o momento. Não é chegada a minha hora. E no Evangelho de João, normalmente quando se usa essa expressão, aparece em outros lugares, não é chegada a minha hora, está se referindo à hora de Jesus Cristo como o momento em que ele iria se revelar de fato como o Salvador na cruz do Calvário e que ele revelaria a sua glória lá na cruz do Calvário. Mas ele diz, essa não é a minha hora. Não é a minha hora. De mostrar essa honra, essa glória, essa majestade, não é a minha hora. E Maria insiste porque no verso 5, ela continua dizendo aos servos, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela viu nele a honra, a glória, aquele que era digno de toda a honra. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, do verso 6 ao verso 10, é o milagre propriamente dito. É o momento em que nós vemos o acontecimento do milagre. Diz que, conforme Maria, não há mais vinho, e com a falta de vinho nesse momento, se nós sabemos que o noivo ele era aquele que deveria prover a festa de casamento, o vinho, a comida, se não há vinho, o noivo seria desonrado. Se as pessoas chegam no casamento e que não há comida, não há vinho, tudo seria como desonra para o noivo. Então essa é a situação aqui. E aí o relato do milagre, ele começa no verso 6, que diz, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essa é a situação aqui. Jesus lhes disse, enchei d'água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Ou seja, Jesus ele começa a preparar o ambiente para esse momento de celebração, de que ele iria transformar a água em vinho. Só que ele faz isso, como diz o verso 6, a partir dessas 6 talhas de pedra. O que isso tem a ver?
Porque João faz questão de registrar que havia 6 talhas de pedras, que ele diz que os judeus usavam para as purificações. O que é que essas 6 talhas têm a ver com aquilo que Jesus iria mostrar, iria trazer honra ao noivo, trazendo vinho? Essas jarras eram feitas de um tipo de pedra que era para evitar contaminação. Era, como diz aqui o texto, serviam para colocar a água da purificação. Então eram feitas de um modo especial para que aquela água que fosse colocada não recebesse algum tipo de impureza. Eram essas pedras que evitavam isso. Então, parece que a partir dessas jarras, Jesus está querendo mostrar algo sobre essa purificação. As jarras simbolizavam a pureza em Israel. As pessoas que provavelmente chegavam no casamento, elas tinham que levar as mãos, ou talvez até aspergir sobre o seu corpo, lavar os seus pés, para que entrassem nessa festa, nessa celebração, purificadas. E é a partir disso que Jesus faz a transformação de água em vinho. Mas o que significa isso? O que significa transformar água em vinho nestas jarras de purificação? Como eu disse, havia um simbolismo nessas jarras, simbolismo da purificação. E Jesus, quando ele toma essas jarras, ele parece falar dessa purificação de uma outra maneira. Ele faz questão, como o Evangelho mostra, destaca as 6 talhas de pedras e que Jesus pede para que coloque essas águas lá, exatamente no lugar da purificação dos judeus. Parece que Jesus está mostrando que naquela purificação, naquelas talhas de pedras, haveria uma nova purificação, uma nova maneira de usar aquela pureza, aquela purificação. Ele dá um novo significado àquilo. Na verdade, um novo significado a esse ritual cerimonial do Antigo Testamento de purificação com água. Ele toma os significados desses ritos. Ele mostra que aquelas talhas eram para a purificação, mas que agora serviriam para outra coisa. E ele aponta para a sua obra. Porque no momento em que ele pede, como diz aqui o verso 8, e que ele diz, tirem e levem ao mestre-sala, e eles o fizeram isso, tendo o mestre-sala, verso 9, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então esse é o momento, verso 10, é o momento que vai ficar claro o que é que significa essa transformação de água em vinho nessas talhas de purificação. Porque Jesus usou a elas. Aí lhes disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Todos aqueles utensílios do Antigo Testamento estavam ficando ultrapassados. As 6 talhas da purificação, elas agora iriam receber um novo significado. Elas agora iriam receber não mais água para purificação, mas o bom vinho. O bom vinho. O melhor vinho, como foi destacado aqui pelo mestre Sala. O melhor vinho. Jesus ele não só transformou aquilo que seria um símbolo, um sinal do Antigo Testamento que apontava para a sua obra, mas nesse momento, ele substitui aquelas velhas purificações para o vinho novo. Esse é o momento de apresentar o vinho novo na purificação, no símbolo da pureza, da purificação dos nossos pecados, está lá, não a água da purificação, mas o bom vinho, o melhor vinho. E quem concede esse melhor vinho? Jesus. Quem dá esse melhor vinho? Jesus. Se fosse qualquer outro noivo, não daria o melhor vinho. Como diz o próprio mestre Sala, ele daria o pior vinho, porque o melhor já teria sido o primeiro. Mas Jesus inverte isso. Esse é o momento do melhor vinho. Esse é o momento em que vocês irão desfrutar do melhor vinho
no sinal da purificação, da pureza, eu dou o melhor vinho para a purificação dos seus pecados. Se o noivo estava prestes a ser envergonhado publicamente porque não havia vinho, tinha acabado o vinho, Jesus agora ele concede honra ao noivo, quando ele dá do melhor vinho, o ponto da sua obra, em que ele mostra de que ele, Jesus, como Filho de Deus, ele veio para salvar os pecadores e para trazer alegria. Porque não devemos nos esquecer do contexto em que esse milagre está sendo feito. E do que é que Jesus está dando ao povo? Vinho. Vinho. Como eu disse, o vinho, ele simbolizava a alegria. Se você lê o Antigo Testamento, várias passagens falam do vinho em momentos de alegria, como nós lemos em Jeremias. É claro que Jesus não estava estimulando a embriaguez, porque ele fez cerca de 500 litros de vinho. O milagre com essas 6 talhas de pedras era equivalente a 500 litros de vinho, média 500 litros de vinho. É claro que ele não estava querendo incentivar as pessoas nesse casamento à embriaguez, mas o que Jesus estava querendo dizer é que nele, e que na pessoa em que eles iriam receber a purificação dos seus pecados com este vinho, eles poderiam celebrar com alegria, assim como Jeremias falou na sua profecia. Alegrem-se, regozijem-se, como a noiva que sai, a virgem que sai e que se alegra e que dança, e que diz, venham jovens, venham os velhos, se alegrem também. É nesse momento que Jesus declara que na sua obra, nesse novo tempo, com a chegada do Filho de Deus, em que ele realiza um milagre num casamento, fica claro que Jesus, o Filho de Deus, ele veio dar a sua vida, o seu sangue pelos pecadores, para que de fato eles tenham alegria plena na sua obra. Então é muito mais do que fazer um milagre num casamento, ou de dar vinho a pessoas para dizer que é bom ter vinho num casamento, ou que o casamento é um momento de alegria. Esse milagre nos mostra que Jesus é o enviado, o Filho de Deus, o próprio Deus, que veio para trazer alegria plena ao seu povo, nele, na toda a sua obra, no seu sacrifício, na purificação dos nossos pecados. Por isso, meus irmãos, é sim verdade que há momentos de tristeza em nossa vida. Talvez seja difícil falar de alegria. Talvez em momentos da nossa vida seja difícil nós dizermos que somos alegres. Tantas coisas que acontecem, tantas tribulações, tantas dificuldades, tantas fases na vida diferentes, que às vezes é difícil falar de alegria. Mas esse primeiro sinal que Jesus fez, o primeiro milagre, foi para mostrar que Ele, Jesus Cristo, Ele veio sim para trazer alegria ao seu povo, e alegria plena. Alegria plena. E que nele, sim, nós podemos ter alegria no perdão dos pecados que nós recebemos no seu sangue. E que nós podemos celebrar na Santa Ceia e dizer que os nossos pecados estão perdoados no sangue de Jesus Cristo, e nisso está a nossa verdadeira alegria. Embora nos sintamos fragilizados, incapazes, nós podemos desfrutar de uma alegria indizível na obra do Filho de Deus. Ele que foi plenamente capaz de trazer honras ao noivo dessa festa. Alguém que seria desonrado, alguém como nós, desonrados, pecadores, que publicamente seríamos expostos em nossos pecados e que a nossa vergonha seria exposta diante de todos, assim como será no último dia daqueles que não creem no nome do Filho de Deus, que serão envergonhados diante de todos por causa dos seus pecados, porque não servem ao Senhor Jesus Cristo, eles serão expostos. Mas Jesus, Ele nos trouxe honra com o seu sangue, com a sua obra, Ele nos trouxe alegria. E é isso que o final do texto nos revela, é que Ele revela a sua glória, Jesus, o Filho de Deus,
revela a sua glória como o verdadeiro noivo. O último verso, verso 11, diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus, ele recebe a honra, ele é digno de honra no casamento, ele dá honra ao noivo desonrado, mas agora Jesus, ele revela que ele tem toda a glória como o verdadeiro noivo. Há duas pessoas aqui nesse relato, dois tipos de pessoas no relato do milagre. O texto faz questão de dizer no verso 9 que os serventes, eles sabiam do que tinha acontecido. Diz no verso 9, tendo o mestre-sala provado a água em transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, ou seja, os serventes sabiam o que tinha acontecido. Eles sabiam que algo tinha sido transformado, um milagre tinha sido feito. E nós agora sabemos no final, no verso 11, que não só os serventes, mas os discípulos de Jesus também souberam disso. Provavelmente eles estavam ao lado dele, com Maria também, que estava ao seu lado. Então, há dois tipos de pessoas aqui que perceberam, que viram este sinal que Jesus fez. E aqui vale destacar que quando João fala aqui, João diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais, essa é uma palavra-chave aqui no Evangelho de João. Nós vimos isso, o Evangelho dos sinais. Mas o que é um sinal? Um sinal no Evangelho de João é um fato ou algo que acontece que aponta para uma outra realidade muito maior. Algo muito mais esplêndido, mais profundo. O que esse sinal estava mostrando, como nós vimos, era muito maior. Não é só alegria em um casamento, mas é a satisfação e alegria na obra de Cristo. E João diz, este foi o primeiro dos sinais. Mas os servos, os serventes, eles viram o sinal, mas eles não viram o seu significado. Eles não conseguiram ver, de fato, qual seria a grande realidade nesse milagre. Provavelmente para eles o que aconteceu simplesmente foi um homem que transformou água em vinho. Mas não foi assim para os discípulos de Jesus. Diz o texto que ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Jesus revelou a sua glória como verdadeiro noivo neste sinal. E os seus discípulos viram o que de fato era esse sinal. A glória do Filho de Deus, o verdadeiro noivo. Isso nos diz que nós só podemos sim entender tudo aquilo que Jesus fez, toda a sua obra, todos esses sinais que mostravam a sua obra, nós só podemos entender, abraçar essas coisas pela fé. Não há outra maneira, não há outro meio. Se nós continuarmos o capítulo 2, várias pessoas vão continuar seguindo a Jesus e os seus milagres, mas o que João mostra é que essas pessoas de fato não criam. Mas Cristo revelou a sua glória e a sua glória só foi vista por meio da fé. Não há outra maneira. Não há outra maneira de nós, de fato, percebermos a alegria que nós podemos ter em Cristo, na sua obra, senão por meio da fé. Por isso eu pergunto, meus irmãos, como vocês têm olhado para este Jesus? Como vocês de fato têm vivido a vida olhando para este Jesus? Nos fala que por meio da fé eles viram a glória de Deus. Será que vocês têm visto a glória do Filho de Deus por meio da fé? Em todas as tribulações, em toda a caminhada de fé da vida de vocês, será que vocês podem ver e têm visto a glória do Filho de Deus por meio da fé? Não por meio de sinais. Não simplesmente pelo sinal em si mesmo, mas na sua obra. Nele nós podemos enxugar todas as nossas lágrimas. Pelos olhos da fé, nós podemos encontrar plena alegria
e satisfação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Amém.